nos capítulos anteriores da nossa saga, nós tivemos o herói em seu mundo comum, certo? Ele sai do seu mundo comum com um chamado à aventura, um encontro com algum ser do mundo fantástico. Ele desce até o mundo fantástico, ele sofre toda a transformação lá dentro e lá ele descobre o que realmente é, quem realmente é ele. O que é realmente a demanda da vida dele. Então esse é o processo até então da jornada. Se voltarmos à nossa obra do Vogler aqui, que faz o comparativo entre a obra que ele se baseou, que é a do Campbell, que a gente está analisando, e a obra dele, nós teremos os seguintes aspectos já trabalhados. Deixa eu ver aqui. A gente teve, no primeiro ato do Vogler, ou na partida e separação do Campbell, tínhamos o mundo comum, que é o mundo cotidiano, para o Campbell, o chamado à aventura do Vogler, que também se chama chamado à aventura para o Campbell, a recusa do chamado, que também se chama recusa do chamado para o Campbell, o encontro com o mentor do Vogler, que para o Campbell é o auxílio sobrenatural, a travessia do primeiro limiar para o Campbell, que para o Vogler, que para o Campbell é a passagem do primeiro limiar, e o ventre da baleia. Esse é o primeiro ato, esse é o primeiro, a primeira passagem, a construção do início da história. Quando você mostra o que é comum para aquele personagem, o que é normal para ele, e como é que ele vai encontrar com o outro mundo, o mundo que não pertence a ele, o que ele acha que ele não pertence, que é onde ele vai sofrer a transformação, que é onde ele vai entrar na casca do ovo para se transformar, certo? No casulo. O segundo ato para o Vogler é a descida, iniciação ou penetração para o Campbell. Nessa fase, nesse segundo ato da construção da história, é onde ocorre a transformação. Então, temos provas, aliados e inimigos no Campbell, no Vogler, e o Campbell tem o caminho de provas. O Vogler coloca a aproximação da caverna oculta, etapa que não tem na jornada original que a gente está trabalhando. E na provação do Vogler, temos o encontro com a deusa, a mulher como tentação e a sintonia com o pai, que são as três formas que o Vogler descreve que o herói se transforma. Quando ele se une pela parte feminina, quando se une com a parte feminina, quando a parte feminina é uma enganação para o que realmente é a jornada dele, e ele identificando essa enganação, ele consegue alcançar o seu real propósito, e na sintonia com o pai, ele tem um embate com as forças masculinas do seu psique. Isso em termos psicológicos, isso na construção do Campbell. Na sequência, o Campbell insere a apoteose. Ele separa essa parte da apoteose após você ter a aprovação por esses três estágios. Então você tem a transformação do ser humano em um ser divino, ou a transformação do ego em self, ou a transformação do ser humano comum em herói. Certo? E após ele conseguir essa transformação, ele recebe a bênção última, segundo o Campbell, ou a recompensa, pelo Vogler, que é o que ele realmente estava indo buscar. Ele só vai conseguir adquirir isso que ele estava querendo ir buscar quando ele se transforma no herói. Até então, isso é inacessível. Seja por uma sombra que está se pondo no seu caminho, seja por um ser que ele não consegue identificar o que é realmente preciso para ter aquela recompensa, ou seja por algum outro fator que impeça ele de chegar a ter a recompensa e exija dele uma transformação. Esses são os dois atos. Quando tem um ato, ou o primeiro ato, ou a iniciação, você apresenta o mundo comum, tu apresenta o mundo normal do personagem principal. Quando você tem a descida, iniciação ou penetração, que seria equivalente nas histórias ao segundo ato, você tem a apresentação desse mundo especial, a apresentação de todo o rol de personagens que pode vir a aparecer, ou que normalmente devem aparecer dentro da história, ou pelo menos que se cite eles. Eu vou encontrar com o oráculo, ou vou encontrar com uma força divina no final dessa obra. Quando isso acontece, eu cito ele de alguma forma dentro do segundo ato, dentro da descida, iniciação e penetração. Que é esse momento que você está explicando as regras do outro mundo. No primeiro ato você explica as regras do mundo. Explica as motivações do mundo comum, do mundo do personagem. No segundo ato, você mostra as regras do outro mundo e mostra como isso afetou
a mente ou afetou esse personagem a ponto dele se transformar.